Olá, queridos estudantes. Estamos aí então para mais uma aula da disciplina de projeto de vida, né? Só relembrando, então, semana passada nós conversamos a respeito da tríade do tempo, conversamos um pouquinho a respeito de coisas, né, de ações que a gente deve considerar como importantes, outras que devem ser deixadas aí meio de lado pelo fato de ser não uma ação tão importante assim. E daí na aula de hoje eu estou trazendo para vocês quais são os 16 hábitos que a gente pode aprender e desenvolver ao longo da vida escolar. E esses hábitos, eles valem não só aí para a vida escolar, mas também valem para a nossa vida como um todo. São atitudes, ações que a gente vai conseguir carregar aí ao longo da vida, né, para melhorar ela e, consequentemente, ajudar a atingir nosso projeto de vida. E atitudes também que vão nos trazer prazer, que vão nos trazer um bem-estar e que vão ajudar no trabalho aí em conjunto à sociedade, certo? Então nós estaremos discutindo aí um pouquinho a respeito de cada um desses 16 hábitos. O primeiro hábito que a gente tem é o hábito aí de persistir. Então esse hábito diz respeito a gente aderir e colocar mãos à obra, seguir até a conclusão e manter-se focado. Então é muito importante quando a gente quer algo na vida e quer conquistar algo, seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, que a gente tenha foco, né, nessa atitude, né, nesse sonho, e que a gente se mantenha focado, porque os obstáculos eles vão existir. Eles fazem parte da vida e a gente tem que ver eles como um aprendizado. Então, a gente não pode desistir aí no primeiro obstáculo. A gente deve sempre estar persistindo e buscando soluções e ações para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Como eu acabei de colocar, às vezes esses obstáculos eles são difíceis de serem aí, ultrapassados, mas todos nós temos potencial e capacidade para conseguir superá-los e assim atingir os nossos objetivos. Uma segunda ação, e essa ação é um problema muito sério de muitas pessoas, o fato de gerenciar a impulsividade. Muitas vezes a gente age aí por impulso e a gente acaba aí muitas vezes se arrependendo. Então a gente deve pensar antes de falar ou antes de agir, permanecer calmo quando aparecer um desafio e se manter sempre reflexivo e atencioso com os outros. Como eu falei, essa questão da impulsividade é um problema bem sério das pessoas. Às vezes no momento de nervosismo, no momento do desespero, a gente acaba aí meio que agindo por impulso. E daí depois, quando a gente se acalma e vai de fato analisar aquela situação, a gente muitas vezes percebe que a gente agiu de uma forma não tão correta assim. Então eu sei que é meio difícil, mas é extremamente importante a gente pensar sempre com calma. E muitas vezes pensar antes de falar, porque às vezes o que a gente fala pode muitas vezes estar magoando o próximo. Será que o que eu estou falando eu gostaria de ouvir? Vem essa pergunta aí. Então a gente precisa muitas vezes, é algo a ser trabalhado, mas a gente precisa aprender a fazer esse gerenciamento dessa impulsividade. E isso precisa ser trabalhado aos poucos. Outra coisa, a terceira ação, é escutar com compreensão e empatia. A gente ter empatia com o próximo. Então, as pessoas, cada um tem a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Ninguém é igual a ninguém. E a gente precisa aprender a escutar o próximo. E mesmo que a gente não concorde, que é uma coisa muito comum e é uma coisa correta, a gente precisa aprender a respeitar o pensamento do outro. Como o outro também precisa respeitar o nosso pensamento. Então a gente precisa prestar atenção e não descartar pensamentos, sentimentos e ideias alheias. Porque às vezes o que é correto para nós não é correto para o outro ou vice-versa. Então a gente precisa analisar, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir com outra pessoa, fazer muitas vezes uma discussão saudável, mas não partir ali para a ignorância,
pelo fato de você não concordar com a opinião, com xingamentos, brigas aí e coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então é uma outra coisa muito importante, estar sempre agindo com empatia com o outro, mesmo que a gente não concorde. Uma quarta ação é a gente pensar de maneira flexível. Isso também para muitas pessoas é algo bastante difícil. E eu confesso aí que até para mim é algo que eu tenho trabalhado muito aí nos últimos anos, que é essa questão da flexibilidade. A gente ser capaz de mudar a perspectiva, considerar a sugestão dos outros, né? Não só levar em consideração a nossa, que pode estar certa, mas ela também pode estar errada, e a gente ter alternativas e pesar opções. Muitas vezes a gente coloca algo na cabeça, que a gente tem aí como certo para nós, e a gente tem uma dificuldade muito grande em mudar esse pensamento. Então acaba batendo ali sempre na mesma tecla, e muitas vezes isso acaba gerando um sofrimento, isso acaba gerando uma frustração, e acaba gerando algo que não é nem legal e nem saudável para a nossa vida. Então a gente precisa ter essa flexibilidade. Às vezes o que eu quero, ele pode ter caminhos diferentes, né? Ter alterações, e a gente pode conseguir fazer algum tipo de flexibilização para facilitar. E dessa forma, evitar sofrimentos e evitar aí eventuais problemas. Uma quinta ação é entender seus próprios pensamentos, sentimentos, intenções e ações. Parece algo simples, mas aqui a gente está falando do autoconhecimento, que é algo que eu tenho trabalhado com vocês desde o início do primeiro bimestre. E como eu já comentei em algumas aulas, a gente se autoconhecer, apesar de parecer uma coisa simples, não é. Então, são atitudes aí que a gente tem que ter ao longo da vida, que a gente vai estar conhecendo os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, nossas falhas, as nossas dificuldades, onde a gente está bem, onde a gente precisa melhorar. O ser humano sempre tem algo aí a aprender, algo a acrescentar, e tudo isso precisa ser pensado com bastante calma, com bastante tranquilidade. Algumas pessoas costumam até colocar isso no papel, mas esse autoconhecimento ajuda muito na elaboração do nosso projeto de vida. O que será que eu quero para o meu futuro? Uma outra ação, que é a sexta aí que a gente está falando, é a busca pela precisão. Então, a gente verificar se as nossas atitudes, se elas estão tendo erros ou não, se a gente está partindo aí para um caminho correto, se esse caminho que a gente está traçando, se ele não está com erros. A gente medir e analisar pelo menos 2 vezes o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente pode estar traçando um caminho que ele é doloroso ou que ele não vai chegar em lugar nenhum. Às vezes a gente está fazendo um caminho com a intenção de agradar a outra pessoa, mas você não está se agradando. Então a gente precisa sempre estar refletindo em relação a isso. E levando aí sempre a questão do seu bem-estar e o bem-estar do próximo. Então a gente precisa sempre estar buscando essa precisão e fazendo análise de todas as nossas ações, como eu coloquei aqui, pelo menos 2 vezes. E daí vem aquela questão da gente não agir por impulsividade. Outra ação é a ação de você questionar e levantar problemas. E daí vem você se perguntar: como eu posso saber? Então, aqui nesse ponto, a gente pode estar falando a respeito de nós, né, de estar levantando situações referente até a questão do autoconhecimento, né, questões de problemas, a questão de, como eu falei, de pontos fortes, mas também pode ser de pessoas próximas, pode ser de familiares, pode ser de amigos. A gente estar sempre questionando e levantando problemas, porque quando a gente identifica um problema, após essa identificação, nós conseguimos estabelecer a possibilidade aí de estar buscando ou traçando as melhores soluções para ele. Mas não tem como eu solucionar um problema, como eu falei, pode ser um problema interior seu, mas também pode ser de alguém aí próximo,
Mas não tem como eu resolver um problema se eu não saber claramente qual é esse problema. Então, primeiro a gente faz a identificação para depois buscar uma solução. Outro ponto importante, e esse a gente usa bastante aí nas disciplinas escolares, é aplicar conhecimentos prévios para as novas situações. O que seriam esses conhecimentos prévios? Seriam os conhecimentos que você já tem aí na sua bagagem, são conhecimentos que você já adquiriu no passado, seja na vida escolar, seja na vida familiar, seja na questão cultural, mas são conhecimentos que você já tem. Então, você vai aplicar esses conhecimentos prévios em situações novas, para você estar sempre se aprimorando, sempre melhorando. Vale ressaltar aqui que, às vezes, esses conhecimentos prévios que a gente tem, eles podem não estar tão corretos assim. Então, a gente vê aquela questão também da gente estar aberto a mudanças. Esses conhecimentos prévios aí, eles podem sofrer alterações porque não é algo pronto e algo acabado. Mas a gente pode estar sempre utilizando eles e aplicando em situações que são consideradas situações novas. Outro ponto, o ponto 9 já, pensar e comunicar-se com clareza e precisão. Então eu coloquei ali, a gente precisa se esforçar para ser claro e preciso ao falar e escrever para evitar desencontros. Então aqui vem uma questão bem importante, que é quando você for defender algo, quando você for escrever sobre algo, seja até mesmo num texto ali de língua portuguesa, você precisa ser claro e objetivo no que você está falando ou escrevendo. Para a pessoa que está lendo, ou para a pessoa que está interpretando o que você está falando, ela entender com clareza e não ficar uma questão ambígua aí, uma questão que tem ambiguidade e que possa ter várias interpretações, porque às vezes essas várias interpretações elas podem acabar gerando problemas e gerando aí, como eu coloquei, desencontros. Outro ponto é a questão de você reunir dados por meio de todos os 5 sentidos. Então aqui vem um pouquinho de aula de ciências, aula de biologia. Na verdade, hoje já são 6 sentidos, não são mais 5, mas esses 5 são os principais. Então, nós temos aí, só relembrando, quais são os 5 sentidos? Então, nós temos o tato, que é a questão de você sentir na pele, não é só a questão de você pegar com a mão. Nós temos o sentido da visão, que é o que você está enxergando, é o que você está visualizando. O olfato, que é a questão de você sentir odores, sentir cheiros. O paladar, sentir sabores, gostos, e a audição, que é a questão de você ouvir. Então, a gente está aplicando todos esses 5 sentidos para a gente estar reunindo dados. E daí eu sempre falo bastante para os alunos isso, e vou falar aqui agora, relembrar. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 orelhas aí, e nós temos uma boca só. Então, a gente precisa enxergar mais, ouvir mais e falar menos. Que às vezes a gente usa essa questão da fala e daí volta lá naquela questão da gente não agir por impulsividade. Às vezes a gente fala demais e fala coisas que não devem. Então, é muito importante a gente saber ouvir, a gente saber ver a situação ali, escutar, para não sair falando qualquer coisa, sair falando bobagens. Então, a gente utilizar todos esses sentidos a nosso favor. Outra ação é você criar, imaginar e inovar. Então, é você pensar sobre como algo pode ser feito de forma diferente do habitual, propondo aí novas ideias. Então, aqui vem aquela questão de você saber. Às vezes você está traçando um caminho ali, aquele caminho ele não está dando muito certo. Você está vendo que o caminho não está dando muito certo, mas você não muda. Como é algo habitual de você fazer, apesar de você estar vendo que não está dando certo, você não traça um novo caminho, você não inova. Então você acaba ficando batendo ali na mesma tecla, batendo na mesma tecla. O tempo vai passando e você acaba
que você não consegue resolver, você não consegue solucionar aquele problema. Por que isso está acontecendo? Porque você não está mudando. Então, quando a gente se depara com uma situação aí que ela não está dando muito certa, que aquele caminho não é muito legal, não é muito adequado, você precisa criar ou inovar através de novos métodos. Então, por exemplo, se eu estou estudando ali para aula de biologia, e eu estudo sempre assistindo videoaulas, mas minha nota sempre fica baixa, aquele método de assistir videoaulas não está dando certo, porque você não está tirando nota. Então, o que você precisa fazer? Você precisa inovar, você precisa criar um outro método. Será que se você pegar e ler um livro com aquele conteúdo, sua nota não vai melhorar? Não vai melhorar? E se você fizer um resumo, será que não vai melhorar? E se você desenhar esquemas sobre aquele conteúdo, será que não ajuda? Então a gente está sempre inovando e buscando novos caminhos para situações que talvez não estejam aí dando certo, mas não ficar batendo sempre na mesma tecla. Outra ação é você responder com curiosidade e fascinação. E daí agora a gente entra aí, eu vou até entrar numa questão aí atual, que é a questão do coronavírus. Vocês sabem, né? Nós estamos com as aulas à distância devido à pandemia. E o que está sendo feito aí no mundo inteiro, não só no Brasil? Os cientistas, né, que são grandes curiosos, eles estão buscando, né, o tratamento para a doença. Então, eles testam medicamentos, eles tentam desenvolver vacinas, eles analisam o que já foi desenvolvido. Então, através dessa curiosidade, é claro que eu estou puxando sardinha aí para a disciplina de biologia, né, que é a minha área de formação, mas através dessa curiosidade, né, e do fascínio pelas coisas, a gente consegue descobrir coisas novas. E muitas vezes essas coisas podem ser utilizadas para um bem comum. Que eu volto a falar aí a questão do coronavírus, que uma hora eles vão conseguir desenvolver o tratamento, né, a medicação e a vacina, e isso vai ser um bem comum para o mundo inteiro. Então essa curiosidade, esse fascínio é extremamente importante pelo progresso da humanidade. Outra questão é a questão da gente assumir riscos responsáveis. E daí aqui também é um mal de muitas pessoas que vem naquela questão, então, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com a minha situação atual. Porém, eu tenho medo de mudar e de não dar certo. Então, o que acontece? Apesar de eu não estar feliz com a situação, eu vou ali sempre mantendo ela do jeito que está. Eu não tenho a coragem de assumir nenhum tipo de risco pelo fato de estar com medo. E daí, por conta disso, a gente não sai do lugar. E daí eu coloquei ali, a gente precisa estar disposto a tentar algo diferente e novo. Encarando o medo e assumindo ganhos e perdas. Talvez, se eu for tentar algo novo, pode acontecer de dar errado. Existe esse risco. Mas também existe o risco de eu ganhar e de acabar saindo daquela situação ruim e conseguindo algo melhor. Então, por exemplo, eu sou professor, eu estou dando aula, mas eu não estou feliz dando aula. Não é o que eu queria, eu não estou satisfeito com o meu salário, eu não estou satisfeito com a minha profissão. Mas eu não faço nada, eu continuo dando aula. Eu vou sempre ficar reclamando, mas a situação vai continuar sendo sempre a mesma, porque eu não estou fazendo nada. Qual seria o risco ali responsável que eu poderia assumir? Eu poderia tentar fazer um outro curso, que não seja na área de educação. Eu poderia estar buscando um emprego fora da área de educação. Então, isso seria um risco responsável. Você tentar mudar uma ação, né, algo que esteja acontecendo com você naquele determinado momento e que você não está satisfeito, para você tentar melhorar. A questão é sempre essa, você tentar melhorar.
Outra situação, uma situação também bastante importante, é que você encontrar humor. Então, você rir de si mesmo. Existem dias que a gente não está bem, existem dias que a gente não está legal, isso faz parte aí da vida do ser humano, mas você ser uma pessoa seca, uma pessoa ríspida ali, e sempre mal-humorada, não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Vai trazer problemas para a sua saúde, você vai envelhecer mais rápido, e os problemas continuarão ali. Então é você rir para os problemas e tentar sempre estar buscando soluções. Então é você sempre estar levando tudo com bastante leveza e saber que dias melhores virão e que as coisas elas irão se resolvendo, irão se acertando. Não adianta você ficar bravo ali, mal-humorado, porque isso não vai fazer com que o problema seja resolvido. Outra situação é a questão do pensamento ou do trabalho aí em equipe. Então é você se dispor a trabalhar com os outros e acolher suas contribuições e perspectivas. Então é muito mais fácil ter uma divisão de trabalhos na questão de trabalho em equipe do que você tentar fazer tudo sozinho. Você tentar abraçar o mundo com as mãos. Então, quando você trabalha em equipe, sem tentar puxar o tapete ali da outra pessoa, um contribui com o outro, você acaba adquirindo novos conhecimentos com a pessoa e vice-versa, e o trabalho acaba muitas vezes sendo mais satisfatório e também sendo um trabalho mais leve, porque nós estamos tendo uma divisão de trabalhos onde cada um está fazendo a sua parte para construir algo como um todo. Então é extremamente importante esse trabalho em equipe. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E por fim, nós temos o 16º aí, que é você permanecer aberto ao aprendizado contínuo. Então é você se manter orgulhoso e humilde o suficiente para admitir que você não sabe tudo. Então o ser humano, ele nunca vai saber tudo, ele vai morrer sem saber tudo. E a cada dia que se passa é um novo aprendizado que você adquire. Não importa se você é uma criança, se você é um adolescente, se você é um adulto, ou se você já é idoso. Todos os dias a gente pode estar aprendendo algo novo. Isso é extremamente importante e isso faz parte da vida humana. A questão do aprender, ela vai estar presente do início da nossa vida, seja lá quando a gente está aprendendo a andar ainda, até o momento da nossa morte. O aprendizado sempre vai ser algo contínuo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que vocês consigam utilizar, né, esses 16 hábitos aí na vida de vocês, que vocês possam estar passando para os familiares, para os amigos. E eu espero que todos tenham uma excelente semana. Contem comigo para o que precisar. Se tiver alguma dúvida ou alguma questão aí a ser levantada, vocês podem estar me mandando mensagem no meu particular, que eu estarei ajudando cada um de vocês. Forte abraço!